que maravilha a gente saber disso, que somos vencedores. Jesus já venceu por nós. E na verdade nós estamos na terra, mas nós somos do céu, né? A nossa pátria está no céu. E o sucesso de Deus não é como o sucesso do homem. O padrão de Deus de sucesso não é o padrão do homem. Amém? E olha, Deus nos ensina através dos problemas, através das adversidades. Se eu pudesse destacar a virtude de um vencedor, qual que você acha que é a virtude de um vencedor? Para mim, a virtude de um vencedor é a perseverança. Todo vencedor é perseverante. O vencedor, ele não desiste. Na verdade, só perdeu quem desistiu. O vencedor, ele tem perseverança. Perseverar, se for buscar na origem da palavra, é permanecer na verdade, é permanecer na fé, é continuar crendo naquilo que você acredita que é verdadeiro e não abrir mão dessa crença, dessa fé. E só tem uma maneira de nós adquirirmos essa virtude. Percebe, eu estava assistindo hoje um vídeo, é histórico esse vídeo lá de 1984, das Olimpíadas de Los Angeles, né? Aquela mulher que ela estava morrendo nos últimos momentos, mas ela determinou no coração dela: eu vou concluir a maratona. E ela fala, no vídeo ela fala que ela estava perdendo o sentido, ela não tinha mais o controle dos músculos dela, e ela ia curvando assim, e até chegar na reta final, e fechou, e pronto, o nome dela se eternizou, como um exemplo, um modelo de perseverança. E a perseverança é a virtude dos vencedores, e só tem uma maneira de sermos perseverantes, e é a Bíblia que fala isso, é enfrentando problemas, é enfrentando adversidades. Amém, querido? Então, o apóstolo Tiago, eu quero que você, irmãos, coloque aqui o texto na Bíblia. A paz que Deus nos dá, a própria paz. A gente pensa que a paz é a ausência de problemas. Não, Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de um cristão, a paz de um crente não é como a paz do mundo. A paz do mundo é uma paz que está embasada na ausência de problemas, e essa nunca vai haver completamente. Mas a paz de Cristo, a Bíblia diz que ela excede todo entendimento. Ela é uma paz incompreensível, porque ela não está focada nas circunstâncias, ela está focada em Deus, em Cristo. Amém? Então a paz de Cristo, ela não é como a paz do mundo. E eu quero que os irmãos coloquem aqui o texto do apóstolo Tiago, o capítulo 1 de Tiago, versículo 2 e 3. Sabe, tem determinados textos da Bíblia que a gente lê, a gente decora, mas a gente parece que aquilo não é uma verdade. Na nossa vida prática, parece que não é uma verdade. Olha aí, meus irmãos, isso é uma verdade bíblica, isso é uma verdade. Tende, por motivo de grande alegria, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Meu irmão, pronto, a partir de agora, a próxima guerra que você enfrentar, você vai se alegrar. Mas é isso que a Bíblia diz mesmo. Tende por motivo. Então, queridos, dificuldades se tornam motivo de alegria para nós. Às vezes, quando eu começo a estudar, a ler sobre os pais da igreja, os primeiros cristãos, sabe,
Parece que eles tinham um prazer mórbido pelo sofrimento. Você lembra que na primeira vez que eles levaram uma surra, que eles foram açoitados, eles saíram todos alegres de lá? A Bíblia diz, saíram alegres. Cara, nós conseguimos, nós fomos capazes, fomos açoitados, sofremos por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Lembra, no dia da crucifixão de Jesus, no dia da morte de Jesus, todos eles fugiram. E para eles, no coração deles, cara, nós somos uns covardes, nós fomos uns fracassados, nós fomos uns derrotados, nós abandonamos Jesus. Mas um mês e pouco depois, ali, né? Um mês e pouco depois, ali depois do Pentecoste, quase 2 meses, eles estavam eufóricos e alegres, porque levaram uma surra, porque foram açoitados pelos sacerdotes, pelos fariseus, pela elite religiosa daquela época. Eles estavam alegres mesmo, eles levaram ao pé da letra esse texto aí. Eles estavam alegres por terem sido capazes de sofrer, de apanhar por causa do nome de Jesus, por causa de Cristo. Foram considerados dignos, olha, sofrer pelo Evangelho. Ele diz, e o apóstolo Tiago diz, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Amém? Então, você está enfrentando luta, você está enfrentando guerra, fica alegre, Deus está te treinando, vem coisa boa por aí, vem vitória por aí. Cara, e eu estou dizendo aqui, isso aqui às vezes fica até meio manjado, essa coisa de igreja assim, né? Às vezes a gente vê muitos esses discursos e tal, mas é verdade mesmo, querido. Toda vez que você tem uma luta, é porque vai vir uma vitória. Isso a gente, se eu olhar para a minha vida, se nós olharmos para a nossa vida, é assim mesmo. Quando vamos ter grandes vitórias, temos grandes guerras. Porque as guerras, elas nos promovem, os problemas nos promovem. Você sabe, você lê a história de Jó, e você vê, o cara dava tudo certo para o Jó. O Jó só era bênção, o Jó era sábio, o Jó era paparicado por todo mundo, o Jó era próspero, os filhos de Jó eram prósperos, o Jó conhecia um lado, mas ele não conhecia o lado do sofrimento. O Jó não conhecia o lado da perseverança. Na verdade, quando a luta se abateu sobre ele, ele sentiu o peso da batalha, o peso da guerra. Mas depois de tudo isso, de todo aquele sofrimento que ele passou, ele disse, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora o Jó se tornou completo. O próprio Satanás disse também, o cara tem tudo o que ele quer, dá tudo certo para ele, né? Por isso que ele é um homem fiel. Dá problemas para ele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E embora no contexto geral Jó manteve a fé dele, mas por muitos momentos ele murmurou, ele se queixou, ele reclamou da vida, ele passou por aquele momento, e aquilo ali capacitou ele. Depois dos sofrimentos, Jó estava completo. Amém? Então, tende por grande alegria o passardes por várias provações. Sabe por quê? Próximo versículo aí. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a virtude dos vencedores, dos conquistadores. Olha, querido, toda conquista vem antes um grande desafio. Os problemas, quando nós vencemos os problemas, nós somos promovidos, querido. Estávamos comentando, eu fui visitar o meu irmão Ianês hoje, foi legal, que a gente gosta de história. Estávamos conversando, né? E eu falando para o meu irmão, Ianês, no Brasil a gente aprende a falar mal de Portugal, mas Portugal foi uma nação poderosamente usada por Deus. Portugal foi uma nação das improbabilidades. Era improvável Portugal, uma nação pequenininha,
se tornar, na verdade, Portugal e Espanha foram as primeiras potências mundiais. Se tornar mundiais, porque antes de Portugal e Espanha só se conhecia o lado lá, o lado da Europa e o lado do Oriente. Nem a América se conhecia. O mundo globalizado, Roma e todos os outros impérios da antiguidade, eles dominaram uma parte, mas Portugal dominou o mundo propriamente dito. Ele atuou nos 5 continentes e era uma naçãozinha. Era improvável Portugal se tornar uma potência mundial, e ela se tornou. Mas Portugal venceu o maior desafio da época. Sabe qual era o maior desafio da época? Eu fico arrepiado. Portugal enfrentou o Atlântico, que era o mar tenebroso. Ninguém tinha coragem de enfrentar o Atlântico. Primeiro que naquele tempo pensava que no Atlântico estaria o fim do mundo, e as pessoas iam cair no universo se atravessasse o Atlântico. No Atlântico havia histórico de monstros terríveis que engoliam as caravelas, e Portugal enfrentou esse grande desafio. Portugal se modernizou, a maior tecnologia de navegação, Portugal estabeleceu uma escola de navegação, e Portugal, essa pequenininha nação, conquistou o Atlântico e conquistou o Novo Mundo. Grande desafio, enfrentar o Atlântico. Naquele tempo era o Mar dos Sargassos. Nenhum navegador se aventurava a ir por aquele lugar, até porque no Cabo Bojador, que é aquela dobra da África ali, é uma região de muita tempestade, muitas ondas altíssimas. Quem sabe, quem entende um pouco aí dos caras que andam de prancha, como é que é? Surfista sabe que ali, Nazaré, ali próximo de Portugal, é onde tem as maiores ondas do mundo. Dobrar ali o Cabo Bojador, aquela ponta da África, você lembra? Até a desculpa que eles tinham que se afastar da África. Até a desculpa que o Brasil foi descoberto, porque para se afastar dessa região perigosa, eles tiveram que se afastar da costa da África, e sem querer, pararam no Brasil. Então aquela região ali era muito perigosa. Então Portugal venceu um grande desafio e se tornou a primeira potência global, porque depois de grandes desafios vem grandes conquistas. Amém, querido? Então, motivo de alegria o passardes por várias provações, porque ela vai produzir perseverança. E eu estava falando, querido, naquelas viagens de navegação, naquelas viagens marítimas, poucos voltavam para casa. Naquele tempo não tinha geladeira, não tinha antibiótico, não tinha como preservar os alimentos. Grande parte da tripulação morria em poucos meses. E eles enfrentaram essas viagens perigosíssimas e se tornaram uma potência mundial. Por quê? Onde há grandes provas, há grandes conquistas. Amém? Então ele diz assim, que a prova da nossa fé produz perseverança. Se Deus te deu algum problema, se tu está enfrentando algum problema, Deus está trazendo perseverança para a sua vida. Deus está te capacitando. É necessário que tenhas perseverança. Nós vemos, a gente sempre falamos isso, né? As forças especiais são treinadas na adversidade. Amém? Então eu quero dizer, diga assim: Senhor, muito obrigado, porque eu sei, Senhor, que todos os problemas, lutas e adversidades que eu enfrento estão me preparando, estão me capacitando para conquistas maiores. Eu creio nisso, Senhor, e eu me alegro, e eu reconheço que todas as coisas estão contribuindo para o meu bem, para o bem da minha família, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Então é assim, querido.
Certo dia, o profeta Samuel, escondido do rei Saul, foi até uma cidadezinha chamada Belém. Eu digo para o Gabriel: Gabriel, Jesus é paraense, nasceu em Belém. Mas não tem Belém só no Pará, não. Tem Belém no Brasil, tem Belém em Portugal, e tem Belém em Jerusalém, ou em Israel. Amém? E aí numa cidadezinha, Deus mandou o profeta Samuel ungir um jovem que estava lá escondido. Ele era tão insignificante, até do ponto de vista da família, que ele era o caçula. Existem alguns comentaristas que dizem, inclusive, que, e tem até muitas, que Davi era um filho bastardo. Ele não era filho da primeira mãe, dos outros irmãos. Ele era um filho bastardo. Então talvez por isso ele foi colocado em segundo plano. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz no Salmo 51, diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Que dá um embasamento para essa tese. Então, e é estranho, né? E é estranho que ele fosse filho legítimo de Jessé ali. Que Jessé, o profeta Samuel diz: ó, traz os teus filhos. E ele não traz Davi, por quê? Ele não diz: traz só os teus filhos mais velhos, traz só os bonitões. Não, ele diz: traz os teus filhos. E de repente, Davi ficou fora. E Davi estava lá, pastoreando as ovelhas, adorando a Deus, buscando a Deus no secreto. E aí, Samuel olha todos os filhos de Davi e diz: cadê? Acabou os teus filhos, Jessé? Ah, não, existe o Tampinha. Existe o Tampinha, que ele está lá. Ele está lá apacentando as ovelhas. E aí o Samuel já teve a confirmação de Deus. Pois diga para ele vir, porque enquanto ele não vir, nós não nos assentaremos para comer. E foram buscar. É incrível como Deus não vê como o homem vê, né? Eliabe musculoso, os caras tudo bonitão, famosos. Mas Deus conhecia Davi e mandou chamá-lo. E ele foi ungido rei de Israel naquele dia. E ninguém no reino sabia que existia um novo rei. Que do ponto de vista do reino espiritual, naquele dia, Davi se tornou rei. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, que já andava com Davi, se apossou de Davi. E o que acontece? Aí Deus diz assim: cara, eu preciso que Davi seja conhecido. Como é que a gente vai colocar Davi na internet? Vamos colocar no WhatsApp, vamos colocar no Facebook, no Instagram, que agora o Davi é rei. Como que eu posso fazer que Davi seja reconhecido, conhecido em toda a nação? Já sei. Vamos arranjar um problema para Davi. Vamos arranjar um gigante para ele vencer. Talvez, com certeza, a maior, a pior, a mais difícil de todas as batalhas que Davi enfrentou. Porque ele estava sem arma, contra um guerreiro experimentado, não é verdade? Não era conhecido por ninguém. E ele enfrentou o gigante de uma maneira sobrenatural. E ali, querido, é por isso que eu até gosto de dizer, ali não era Davi, nunca é você, nunca é eu, era Deus em Davi. É por isso, eu não gosto daquelas ministrações assim, ó, faça isso, faça aquilo, faça isso. A gente já sabe o que é para fazer. Enfrentar as adversidades, a gente já sabe, a Bíblia diz, ó, lança todo o teu cuidado ao Senhor. O apóstolo Pedro diz, entrega o teu caminho, nós sabemos.
Mas o problema é que às vezes a gente não consegue fazer. Muitas coisas nós já sabemos. E eu vejo a vida de Davi, se você ler o Salmo de Davi, tem momentos da vida de Davi que ele enfrentou o gigante. Tem momentos que ele estava com a alma totalmente derrotada. Quando ele começou a ser perseguido por Saul, ele foi se esconder lá onde os sacerdotes se reuniam. Não, ele foi lá para Nob, onde estavam os sacerdotes. E ele chegou lá, estava fugindo de Saul, começou a fugir de Saul. E aí ele disse: eu não posso voltar para Belém, porque senão vou prejudicar a minha família. Eu não posso voltar para minha mulher, porque o pai dela quer me matar. Para onde eu vou? Aí ele foi se esconder lá onde vivem os sacerdotes. Em tese, vamos fazer uma comparação. Ele foi buscar a igreja. A igreja não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente que está precisando de ajuda, querida. Às vezes a gente quer fazer a igreja um padrão. Não, a igreja, venham todos que têm sede, todos que precisam. E foi para lá que Davi foi. Davi chegou lá mentindo para o sacerdote, para o sacerdote líder lá. Ele disse: olha, eu estou aqui, estou chegando aqui agora, eu estou numa missão de Saul. Mentindo. Vocês têm aí alguma coisa para comer? Eu estou aqui numa missão, e não deu tempo, o rei me deu essa ordem, e não deu tempo de nós pegarmos alimentos. Vocês têm alguma coisa para comer? Mentindo para o sacerdote. O sacerdote disse: rapaz, aqui a gente tem os pães da proposição. E o sacerdote, querendo ajudar, porque o mais importante não é a lei, a lei mais importante é a lei do amor. Aí o sacerdote diz: olha, a gente tem aqui os pães da proposição, que isso é para os sacerdotes. Mas, se os teus homens aí que estão contigo não tiver tido nenhuma relação sexual ilícita, dá um jeito, dá para comer. Aí o Davi: não, está todo mundo gente boa aqui, está todo mundo perfeito. Só mentindo, Davi. Aí o Davi, olha o Davi, é o seguinte: saí rápido lá, o rei deu essa ordem, nós saímos logo. Vocês têm alguma arma aí? Porque a gente saiu sem nada, na pressa de cumprir essa missão que Deus deu, e aí a gente não tem nada. Aí o sacerdote diz: rapaz, a única arma que a gente tem aqui é a espada de Golias. Imagina, o cara que enfrentou o gigante com uma pedra e uma funda, agora me dá a espada de Golias, está vendo? Está vendo os dois momentos de Davi? Está vendo que não era Davi, era Deus em Davi? Não era Davi, era Deus em Davi. Não é nós, é Deus em nós. Não adianta a gente dizer: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, Senhor, me concede a tua graça, que eu possa viver isso, que eu possa fazer isso, porque é Ele que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Amém? Então veja lá, dois momentos de Davi, né? Dois momentos de Davi. O momento do Davi vencedor e o momento do Davi caído no chão, mentindo, fugindo. Teve outros momentos. Teve um momento que ele foi lá por meio dos inimigos, dos filisteus. Davi, com medo do rei, se fingiu de maluco, se fingiu de epilético. Davi começou. Aí o rei disse: esse cara é maluco, não liga para ele não. Manda esse cara embora daqui. Vê a diferença? Vê que não é Davi, é Deus em Davi. Quando Davi estava lá, atrás das malhadas, ele estava em comunhão com Deus. Estava lá. Então, é isso. Mas, voltando para o tema, o problema gigante de Davi, fez ele ser reconhecido em todo Israel. Naquele dia que ele venceu o gigante Golias, todo mundo passou a saber quem era Davi. Amém? Os nossos problemas são oportunidades. Deixa eu ler algumas coisinhas aqui. Às vezes eu não gosto de ficar aqui preso eu já pulei e fui para Davi, né? Antes de Davi ainda tem outro, né? Então vamos lá, Romanos 8, 28, que para mim, para a gente. Romanos 8, 28. Você sabe o que diz?
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dê um aplauso para o Senhor. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo? Todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo? Não. Às vezes a gente fica nessa. A gente pega um texto bíblico e não dá atenção o que está escrito ali. As pessoas pegam o Salmo 23, colocam na parede da sua casa e dizem: olha aqui, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora eu pergunto: o Senhor é o teu pastor? Tu é guiado pelo Senhor? Tu é dirigido pelo Senhor? Tu quer saber tu busca a vontade do Senhor para a tua vida? Se tu não fazes isso, tu pode colocar o Salmo 23 na porta da tua casa, mas se ele não é o teu pastor, essa promessa não é para você. Essa promessa é para quem tem o Senhor como pastor. E quem é o pastor? O pastor é aquele que guia, que dirige, que orienta. O pastor, você busca o pastor. As ovelhas obedecem o pastor. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Então, por exemplo, aí nós costumamos dizer assim: não, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da tua vida, para fazer o bem na tua vida. Tá, se você ama a Deus. Todas as coisas cooperam para todo mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa promessa é para quem ama a Deus. Essa promessa é para quem quer agradar a Deus. Essa promessa é para quem nasceu de novo. Porque só tem uma maneira de nós amarmos a Deus. Só existe uma maneira de nós amarmos a Deus. É tendo o Espírito de Deus em nós. Porque todos aqueles que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. E se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele. É a Bíblia que diz. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo seu Espírito. O único que pode nos fazer amar a Deus é o Espírito Santo em nós. Então, para essa promessa valer para a sua vida, você precisa nascer de novo. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa amar a Deus. Amém? Mas eu creio aqui, se você não tem o Espírito Santo, você pode entregar a sua vida para Jesus hoje e receber o Espírito Santo na sua vida e passar a ser guiado por Ele, né? Olha, irmãos, igrejas cheias não significa que as pessoas têm o Espírito Santo. Sinceramente, a igreja de hoje, ela está totalmente ela está corrompida. A igreja está corrompida. Claro, sempre haverá os remanescentes. Deus não vai julgar o seu povo pela igreja na totalidade. Em todos os lugares, em todas as igrejas, tem pessoas que amam a Deus. Tem pessoas que nasceram de novo. Tem pessoas que querem agradar a Deus. E em todas as igrejas, tem muita gente que está ali só pelos eventos, pelas estratégias, porque é uma espécie de clube social, para se dar bem, para ser feliz, para ser abençoado, em todos os lugares. Mas a verdadeira igreja é
é o conjunto de pessoas que receberam o Espírito Santo na sua vida, que querem agradar a Deus, que querem fazer a vontade de Deus, que perguntam de Deus: Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, dirige a minha vida, dirige os meus passos, dirige o meu caminho, porque Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quantas pessoas estão na igreja e não ouvem a voz de Deus? A igreja se tornou um mero clube social, um lugar de autoajuda, um lugar de eventos. E eu posso dizer para você, discípulos, Hitler teve discípulos, todos os homens malignos da história tiveram discípulos, mas o importante é ser discípulo de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, tem que nascer de novo, tem que ter o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. E o Espírito Santo derrama o amor dele nos nossos corações. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo seu Espírito que em nós habita. Então, quero lhe fazer essa pergunta hoje. Você nasceu de novo? Você tem o Espírito de Deus? Você ama a Deus? Se você ama a Deus, essa promessa é para você. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas. A Bíblia diz assim para nós, para aqueles que nasceram de novo, ele diz: em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, já pensou, querido, que palavra poderosa, quanta paz a gente pode extrair daí? Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Vou pegar um exemplo bíblico, José, mais um exemplo da Bíblia. Lembra de José? José, ele foi preso, ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos, ele foi vendido, iam matar ele, e depois ia passando uma caravana de ismaelitas, e eles falaram: em vez de matar ele, vamos vender ele, que a gente ainda pega uma graninha aí, um dinheirinho. E esse cara é chato pra caramba, esse José, ele se acha, ele quer ser melhor do que a gente, o papai paparica ele o tempo todo, o papai parece que gosta mais dele do que da gente, vamos dar um fim nesse cara. Ah não vamos dar um fim não, vamos vender ele. Venderam ele como escravo, e ele foi para o Egito, e lá ele foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa do comandante da guarda real, e como escravo, ele sabia escrever. O egípcio era a língua da época, né? Era igual o inglês hoje, o grego na época de Jesus. Ele era uma pessoa culta, o pai dele ensinou ele a escrever, matemática, essas coisas básicas, e aí o senhor dele colocou ele numa posição de autoridade naquela casa, como líder dos escravos. E aí aconteceu problemas. Eu pergunto, se José tivesse ficado lá em Israel, ele teria sido o governante da nação mais poderosa do mundo na época? Não. Se os irmãos dele não colocassem ele, não vendessem ele como escravo, como é que ele ia parar no Egito? E aí, quando estava lá na prosperidade, lá como líder dos escravos, vamos dizer assim, do Potifar, que o Ezequiel chama, a mulher de Patifa, a Patifa, que é a mulher de Potifar. Ele estava lá de boa, né? De boa. Aí aconteceu um problema. A Patifa, que o Ezequiel
deu o nome, a Patifa, a mulher de Potifar, deu em cima dele. E acusou ele de tentar violentá-la, abusá-la sexualmente. E aí o cara vai preso. Aí ele vai preso. Eu creio que o Potifar, ele sabia porque, meu irmão, se eu sou comandante real, e o cara tenta pegar a minha mulher, eu mando ele pra... naquela época, né? Naquela visão do... Por que o Potifar não mandou matar José? Mandou prender. Talvez ele sabia quem era a Patifa, né? Ele conhecia. E aí, ele foi preso. Olha, todas as coisas cooperam. E aí, lá no palácio de Faraó tem um problema. O copeiro é preso. Querido, o copeiro era a função mais importante do reino, cara. Ele era o cara que dava comida para o Faraó. Então, tinha que ser uma pessoa de muita confiança, tá entendendo? O copeiro, Neemias também era o copeiro lá do rei Assuero. Cara, é o cara de maior confiança, porque é o cara que vai preparar o alimento do rei. E naquele tempo, uma das estratégias de matar um era envenená-lo. Então, o copeiro vai preso e se encontra com José lá na prisão. Olha, todas as coisas cooperando. E aí José, né, negocia lá, tem a questão dos sonhos, fala, ó, quando tu sair daqui, lembra de mim. Fala lá pro pessoal lá, para as autoridades, que eu não tenho culpa, eu estou aqui injustamente e tal. Ele ainda tentou resolver do jeito dele, mas não é do jeito da gente, é do jeito de Deus. Às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, do nosso jeitinho. E aí ele ficou esquecido para lá, o cara voltou e esqueceu dele. E aí um dia, Deus dá um sonho para o faraó. O faraó fica perturbado. Fala para o seu copeiro. O seu copeiro lembra, tem um cara lá, que há 2 anos eu tive lá. Lembra quando o senhor mandou me prender aquele problema lá? O cara interpreta sonhos. Manda buscar o cara lá da prisão. E em um dia, ele sai da prisão para ser o primeiro-ministro da nação mais poderosa da época. Agora, um cara experimentado. E aí o rei coloca ele para ser a segunda pessoa no reino. Ele administra com sabedoria, paz. Eu até fiquei pensando, cara, eu acho que José, eu estava lendo hoje esse texto, acho que José estava feridento com a família dele. Ele deve ter pensado assim, poxa, por que meu pai não veio atrás de mim? Por que meu pai não veio atrás? Porque ele ficou já 6 anos, né? Como líder, como governante, ele poderia ter, manda uma comissão ir lá atrás, lá da minha família, ver o que está acontecendo com eles. Foi preciso os irmãos irem lá. E aí os irmãos voltaram lá. E aí teve toda aquela história. Aí ele falou, vamos lá, olha o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Gênesis 45, de 4 a 8. Gênesis 45. Já terminar. Gênesis 45, de 4 a 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Versículo 8. Versículo 8. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Faraó deveria ser jovem, José deveria ter uma certa idade, mas por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Quando vier uma luta sobre você, sabe que Deus está te capacitando. José se tornou um líder experiente, uma experiência que ele nunca tinha adquirido se ele permanecesse na casa do pai dele. As nossas experiências, elas nos capacitam, nos fortalecem. Para terminar, quero Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém, querido? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual o problema que você está enfrentando? Isso aí está te capacitando. Deus está te capacitando. Deus está te treinando. Você vai sair mais forte desse problema. Esse problema não é para te destruir, é para te fortalecer, é para te experimentar, para que tu seja cada dia melhor, mais forte, mais conquistador, mais vencedor. Amém, querido? Tendes por grande alegria, porque passardes por provas, pois a prova, depois que a tua fé for provada, ela vai produzir perseverança, e a perseverança vai produzir experiência, e a experiência, lá em Romanos diz, não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Amém. Que esse texto entre na nossa alma, seja revelado ao nosso espírito, que quando nós passarmos por dificuldades, as dificuldades são oportunidades. Deus está te promovendo, Deus está te capacitando, Deus está te aperfeiçoando, Deus está te fortalecendo, e você vai ajudar outras pessoas nessa situação. José passou por tudo aquilo, depois foi possível ele ajudar os seus irmãos. Davi passou por tudo aquilo, depois ele se tornou um rei vencedor. Ele orientou o seu filho Salomão. Querido, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. A partir de hoje, que seja escrito no nosso coração, que as tribulações, as lutas, é Deus nos treinando. É necessário que tenhais perseverança. Deus quer nos fazer perseverantes. Deus quer nos fazer fortes. Eu vi uma frase nesses dias, que homens fortes produzem tempos fáceis. Homens fortes produzem tempos fáceis, e homens fracos produzem tempos difíceis. Homens fracos produzem tempos difíceis, mas homens fortes, homens e mulheres, produzem tempos fáceis. Ele diz até assim: meu avô andava a cavalo, eu ando de carro. A tendência é que no futuro está se levantando uma geração hoje muito fraca, infelizmente,
isso é sinal de problemas pela frente. Só que nós não dependemos das coisas desse mundo. Nós dependemos tão somente no Senhor. E nossos filhos vão ser fortes, sabe por quê? Porque eles serão os remanescentes. Eles terão o Espírito de Deus. Serão guiados pelo Senhor. Amém? Serão guiados pelo Senhor. O nosso foco é Deus. Ele é a fortaleza da nossa vida. Ele é a razão das nossas vitórias. A graça dele nos fortalece. A graça dele nos capacita. A graça dele nos faz vencer. Amém, querido? A graça de Deus nos faz experimentados. Porque é assim que nós somos treinados. O nosso pai não é um pai que mima, que produz filhos mimados. Ele é um pai que produz filhos treinados, experimentados, capacitados. Amém? E como diz uma canção, é necessário que venha o fogo, que o fogo venha, porque é no fogo que as coisas valiosas são provadas. Os grandes homens são provados no fogo. As grandes mulheres são provadas no fogo. É no fogo, querido, que o nosso verdadeiro valor aparece. Amém?